Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Aquilo que eu tenho tentado mostrar para você. Não adianta apenas ter o conhecimento, pessoal. Não adianta. Toda vez que o conhecimento nos chega com um objetivo. Deus não faz nada sem objetivo. Qual é o objetivo, pastor? De transformar a minha vida. Só que se o conhecimento chega a mim, chega a você, e nós não colocamos em prática a transformação desejada por Deus e desejada por nós, desejada por mim, desejada por você, ela não ocorre. Por quê, pastor? É um caminho para eu chegar aonde eu preciso, aonde eu necessito, aonde eu desejo, aonde Deus deseja. Todo o desejo bom que você tem, Deus deseja mais ainda para você. Qual é o pai que não quer ver o filho bem-sucedido? Tem pai que sente orgulho do filho, e vê o filho bem-sucedido, e vê o filho com sucesso. Ele sente-se satisfeito porque ele fez um bom trabalho. Está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Irmão, desperta. Tem um dever que nós precisamos. Dever é uma coisa que eu, por mais que eu não queira, por mais que eu não goste, eu tenho que fazer. Eu fico vendo alguns crentes mentirosos. Não, eu gosto de orar, pastor. Mentira. Se gostasse, não tinha que ficar falando para você ter que fazer. Aquilo que eu gosto, ninguém tem que falar para mim fazer. Eu faço porque eu gosto de fazer. Não me é difícil, nem é difícil fazer, porque eu gosto de fazer. Agora nós temos uma luta constante contra a nossa carne. Eu já falei, tenho ensinado a você, a nossa carne, ela não se converteu, ela nunca vai se converter. Por isso que o Espírito Santo, ele tem nos orientado, nos ensinado a mortificar a nossa carne. A mortificar a nossa carne. Presta atenção. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Irmão, é dever. Orar sempre. E nunca desfalecer. Mas por que ele está falando do dever, pastor? Porque ninguém gosta de orar. Ah, pastor, eu gosto. É mentira. É mentira. Se você gosta de orar, significa que você faz isso todos os dias, várias vezes no dia. Não, também não é assim. Então você não gosta. Não gosta. Por isso que o Senhor Deus está falando que é um dever. E nós devemos orar sempre, irmão, mesmo, ou seja, eu querendo ou não querendo, eu devo fazer. Eu devo fazer, é um dever. E ele está falando que é um dever, por quê, pastor? Para o nosso bem, para o nosso benefício. Ele está falando para você, é uma necessidade, você tem que fazer. Você tem que fazer. E sem desanimar. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos orando com um objetivo. Preste atenção. Estamos orando com o objetivo de alcançarmos algo. E parece que é o seguinte, quanto mais eu oro, não é isso? Já não ouviu falar? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Eu estou remando, o vento está tão forte que parece que eu não estou saindo do lugar. E aí quer bater o quê? O desânimo. Eu quero desfalecer, eu quero desistir. E ele está falando que não, que eu tenho o dever de orar. Mas só que o dever não é só de orar. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre. Mas tem um outro dever aqui. Nunca, é meu dever nunca desanimar. É meu dever nunca desfalecer. Por quê, pastor? Porque tem momento que é tão difícil, mas é tão difícil, que a vontade é, desculpe o popular, chutar o balde. E ele está falando que eu não posso fazer isso. Atos, capítulo 27. Eu quero a linguagem de hoje, por gentileza. Atos, capítulo 27. Você trouxe a sua Bíblia aí? Pastor, nem carrego a Bíblia mais, pastor. O senhor me acostumou mal. O senhor me faz ficar olhando para a tela do computador aí. Está difícil aí de colocar o Atos aí? O que foi? Obrigado, hein? Pastor, o senhor me acostumou a ficar olhando para a tela ali. Mas isso não te dá o direito de não carregar a Bíblia não, tá? Eu mando ali para facilitar. Para você ver o que
eu estou falando o que está na tua Bíblia. Então eu coloco ali, mas não te dá o direito de deixar a Bíblia em casa, não te dá o direito de não anotar a mensagem, não te dá o direito de, às vezes, por exemplo, você pode ser que nem eu. Eu, por exemplo, não uso mais Bíblia de papel. Tem amigos meus que são tradicionais, eles gostam de Bíblia de papel, eu nem uso mais. Quando eu vou pregar em algum lugar que não tem esse sistema que nós temos aqui, eu uso um tablet. Né? Por quê, pastor? Eu não uso papel mais, mas isso não significa que eu não carrego a minha Bíblia. Tem que carregar a Bíblia, amém? Nem que seja uma maneira mais moderna, mas tem que carregar a Bíblia. Compreendeu? Sim ou não? Olha lá, ó. Atos capítulo 27, o versículo é 8, tá? Senão a gente vai ficar longe demais. Ó, assim fomos navegando bem perto do litoral. E ainda com eles estavam no mar. Quem? O apóstolo Paulo e um grupo de pessoas. Na verdade, esse grupo de pessoas era um grupo de prisioneiros. Eles estavam sendo escoltados, eles estavam sendo levados a Roma, a um presídio, a uma cadeia. Coisa séria, pessoal. Está compreendendo, sim ou não? Só para você entender a história. E assim fomos navegando bem perto do litoral. E ainda com dificuldade. E chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Bons Portos. Esse era o nome do lugar. Perto da cidade de Lazeia. Segue. Ficamos ali muito tempo. Às vezes a gente fica muito tempo numa certa posição, pessoal. E por ficar muito tempo numa certa posição, nós começamos a encontrar dificuldades. Por quê, pastor? Presta atenção aqui em mim, ó. Olha para mim. Olha para mim. Por quê, pastor? Irmão, olha para mim. Faz o que eu estou mandando. Irmão, neste mundo nós teremos dificuldades. Neste mundo nós teremos aflições. Não tem jeito. Não tem como. Enquanto nós estivermos aqui, as aflições, as dificuldades, elas acabarão quando fecharmos os olhos. E isso é, se estivermos em Jesus, quando fecharmos os olhos. Por quê, pastor? Porque senão as dificuldades, elas não acabarão, elas vão piorar, e pela eternidade. Está compreendendo? Eu vi o missionário Soares falar algo maravilhoso ontem, algo que eu creio, algo que eu vejo a vida inteira. A vida inteira eu acreditei que eu era pastor de libertação. E eu fui conhecido no Ministério Igreja Internacional da Graça de Deus como pastor da libertação. Por quê, pastor? Eu me especializei em libertação. Desde cedo eu comecei a orar bastante, desde cedo que eu falo, desde quando eu comecei com Jesus, eu comecei a orar bastante e jejuar muito. Era uma rotina para mim jejuar no mínimo 3 vezes por dia, 3 vezes na semana. 3 vezes na semana, pastor? Sim, 3 dias da semana. Eu terminava o meu domingo, ministerialmente falando, né? Fiz lá minha reunião da manhã, fiz lá minha reunião da tarde, da noite, acabava o meu dia, eu catava minha esposa, meus filhos pequenos, comíamos uma pizza, né? Comíamos uma pizza, brincadeira, né? Presta atenção, para você ter uma ideia. Era eu, minha esposa e 3 crianças. Aí 2 pizzas. Para que eu preciso de 2 pizzas? Porque uma era minha, praticamente. Aí eu comi, que nem doido, que nem maluco. Aí eu começava a minha oração antes de dormir, já entrava em jejum, ficava na segunda, ficava na terça, e muitas vezes passava a quarta, era normalmente assim, 3 dias na semana. Ou se não, fazia diferente, ficava em jejum na segunda, ficava em jejum na terça, quarta me alimentava, quinta eu ficava em jejum, sexta me alimentava, mas era assim, era rotina. E o jejum, preste atenção, o demônio ele não sai por causa do jejum. O demônio ele sai por causa do nome de Jesus. A obra é feita pela autoridade, do poder do nome de Jesus. A Bíblia mostra, em 1ª carta de João, se eu não me engano,
o Senhor, o apóstolo Paulo conversando com os pais, conversando com os filhos, e tem uma parte que ele fala lá, que o maligno já foi vencido, Jesus já venceu o maligno. Então, se você está buscando a Deus para vencer o diabo, você está perdendo tempo. Por quê? Porque ele já foi vencido. Então, o jejum, ele faz o quê, pastor? Ele não muda Deus, ele não muda Deus, ele transforma a minha pessoa. Ah lá, está vendo? Segunda carta de João 2,14. Escreva a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Numa outra tradução, mostra um pouquinho diferente. Quer ver? Nova Revista Corrigida. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que desde o princípio, que é o Senhor Jesus, a palavra. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Irmão, nós somos fortes. Se você se sente fraco, você tem que confessar diferente. Digo fraco, a Bíblia já está mostrando que muitas vezes o sentimento é esse, de que somos fracos. Mas ele está falando, por mais que você se sinta fraco, diga que você é forte. Por quê, pastor? Porque você é forte. Porque você tem força para vencer qualquer tipo de adversidade. Por quê, pastor? Porque Deus é a força da nossa vida. Então, nós somos fortes. Amém? Vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. E já vencestes. Irmão, se a palavra de Deus está em mim, eu já venci o maligno. Eu não tenho que ficar orando para vencer, eu já venci. A palavra de Deus está em mim. Você está compreendendo? Eu já venci. Então o diabo já foi vencido, pastor, ele já foi vencido. Então o jejum ele serve para quê, pastor? Para me vencer. Para remover de mim a incredulidade. Você está compreendendo? Vai me ajudar, vai me fazer entender, ter mais confiança. Então, desde cedo, eu já venho jejuando, eu já venho orando e buscando e me fortalecendo. E eu vi e vivi muito o sobrenatural. Eu vi e vivi muito o sobrenatural. Eu transitei muito no sobrenatural. Vi muita manifestação do poder de Deus. Eu vi muito demônio cair. Eu vi muita força do inferno se curvar. Eu vi muita porta se abrir. Eu vi muita solução acontecer. Mas por quê, pastor? Porque você se envolve com Deus de maneira tal que ele se manifesta de um jeito que qualquer um duvida, mas você não duvida por quê? O jejum ele te dá essa condição, essa força de remover a incredulidade dentro de você. Mas as coisas acontecem pelo poder do nome de Jesus. Então eu fui conhecido, fui chamado, as pessoas me falavam, eu fui conhecido ministerialmente como pastor da libertação. Mas, na verdade, irmãos, com os anos, eu fui entendendo que eu nunca fui pastor da libertação. Eu sempre fui pastor de salvação. Por quê, pastor? Porque meu objetivo nunca foi expulsar demônio. Apesar de ficar encantado aí no início da minha carreira com expulsar demônio, só no início. Porque depois se tornou rotina comum e se tornou mais do que normal para mim. Você está compreendendo? Mas eu sempre tive um objetivo. Sempre gostei de ver a pessoa curada. Sempre gostei de ver a pessoa liberta de demônio. Mas sempre o que mexeu comigo, o que me encantava, o que mexia. Eu fico vendo grandes amigos meus encantados com um testemunho, com um milagre que aconteceu e tudo mais. E não é legal, pastor, é legal demais, irmão. Presta atenção, eu não estou desprezando isso. Mas o que sempre mexeu comigo era olhar e ver as pessoas adorando e vivendo Jesus. Então, meu objetivo sempre foi levar a pessoa a Cristo. E até hoje, meu objetivo é esse. E ontem eu vi o missionário Soares falando disso, que uma pessoa pode ter sido curada 10 vezes, mas se ela não estiver salva, ela vai para o inferno. E é verdade. Eu posso expulsar o demônio de você, e o demônio, e saiu e tal, sei que, você ficou impressionado, porque o demônio ficou de joelho, porque o demônio fez aquilo, e o pastor mandou o demônio embora, você... Só que se a pessoa não estiver salva, ela vai para o inferno.
O Senhor Jesus falou sobre isso. Quando os discípulos chegaram, Senhor, Jesus, até os demônios se curvavam diante de nós. Aí Jesus, ele é claro, ele falou, rapaz, vou te falar uma coisa, você, eu vi Satanás cair como um raio do céu. Eu vi. Em outras palavras, ele falou, isso já a derrota dele, eu já vi ela há muito tempo atrás. Ele já foi vencido há muito tempo atrás, eu já vi isso. Mas não fiquem alegres porque vocês têm o poder, têm a condição de expulsar os demônios. Mas não fiquem alegres porque eles se sujeitam. Não se alegrem por isso. Se alegrem por uma outra razão. Olha só. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Para eles isso era uma coisa incrível. Olha o que Jesus fala no 18. E disse-lhe Jesus, eu via Satanás como um raio cair do céu. Em outras palavras, eu já vi a derrota dele há muito tempo. Esse negócio dele se inclinar, isso não é novidade, não. Há muito tempo atrás, eu já vi a derrota dele. Está compreendendo, sim ou não? Irmão, já vencestes o maligno, ele já está vencido. Agora, preste atenção no que Jesus fala no 19. Eis que vos dou poder para pisar as serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Segue. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, não fica feliz. Viu aí, né? O demônio caiu lá, você viu, né, irmão? Eu sou de Deus. Não entra nessa, não, irmão. Há muito tempo ele já foi vencido. Há muito tempo ele já caiu como um raio dos céus. Há muito tempo. Ele é um espírito caído. Há muito tempo. Alegrai-vos antes. Esse é motivo para alegria. Isso é motivo para satisfação. Isso é motivo para você adorar e louvar. Por estar o vosso nome escrito nos céus. Olha na linguagem de hoje, versículo 20. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. NVI. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Nova Almeida atualizada. NAA. No entanto, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. E a prova da tua salvação, eu já expliquei isso para você, é que o Espírito Santo está habitando dentro de você. Se o Espírito Santo não está habitando dentro de você, não é Espírito Santo pairando, não é Espírito Santo me visitando, não é Espírito Santo ao meu lado, ele tem que estar habitando dentro de você. Se isso ainda não aconteceu, se isso não é real para você, e eu já falei para você que ele prova que ele mora dentro da pessoa por meio de um dom. Ele mostra, ele dá um dom para provar, estou aqui. Né? Estou aqui. Como é que você sabe que o marido está em casa? Ah, pastor, faz uma bagunça, uma barulheira. Não é? Como é que você sabe que a mulher está em casa? Ih, pastor, logo de manhã, já escuta aquele secador e café, aquele cheio de café. Não é assim que sabe? Sim ou não? Então o Espírito Santo, ele prova que ele está em casa. Ele prova que ele está em casa, dentro de você, por meio de um dom. Por meio de um dom. Seja ele qual for. Os dons do Espírito Santo são vários. Por meio de um dos dons dele, ele prova que ele está presente. Irmão, desperta. A coisa é séria. Não brinca de Jesus, não. Se você não está salvo, não adiantou nada. Conseguiu, prosperou? Puxa, glória a Deus, né? Comprou a casa? Aleluia, né? Foi curada? Puxa, que graças a Deus, né? Alcançou a solução do casamento, da vida do filho? Puxa, que maravilha, né? Só que se não está salvo, perdeu tudo, irmão. De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Você não conseguiu entender isso ainda. O importante é estar salvo.
Não estou desprezando a prosperidade, gente, não estou desprezando a cura. Poxa, eu vi um testemunho ontem que eu fiquei encantado, uma mulher com câncer na língua, tadinha, que situação, venceu, glória a Deus, mas se não está salva, adiantou o que vencer? Foi um testemunho bonito e maravilhoso, aí depois vai passar a eternidade no inferno, não adiantou nada. Então, o importante é, sim, ter a cura, ter a prosperidade, ter a solução conjugal, familiar e tal, alcançar os objetivos, os sonhos, mas o objetivo maior é estar salvo. É estar salvo, é ter o nome registrado no livro da vida e manter uma vida que o teu nome nunca seja removido de lá. Ele permaneça lá para sempre. Compreende o que eu estou te falando? Sim ou não? Vamos lá voltar em Atos. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou. Irmão, então Paulo avisou. O mensageiro de Deus, o homem de Deus, ele está sempre avisando o que vai acontecer, por meio da orientação que Deus traz. É coisa séria, gente. E às vezes aquele negócio, o aviso é entregue, ele é dado, só que a pessoa não acredita. Não crê. Você quer ver? E Paulo avisou. Homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Ele estava falando, em outras palavras, estava difícil, estava complicado. Se você começar a ler o capítulo 27 desde o começo, você vai ver que a viagem estava difícil, ela estava complicada, o vento era contrário, eles estavam navegando mais perto da costa, porque não dava para ir alto mar, a coisa estava feia, estava difícil. Tiveram que parar em um lugar porque estava difícil. Ficaram bastante tempo ali, mas agora não era só difícil que a coisa estaria. Agora a coisa estaria perigosa. Quer ver? Homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa, havendo grandes prejuízos. Olha só o que ele está explicando. Não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perdas de vidas. Ele está falando, em outras palavras, o prejuízo não vai ser só material, financeiro. O prejuízo não vai ser só natural. Haverá prejuízos eternos aqui. Vidas se perderão. E se perderão eternamente. Por quê? Aquelas vidas não conheciam a Cristo. Eram prisioneiros, eram bandidos. E era um grupo de pessoas que estavam escoltando aquelas vidas. Você está compreendendo? Sim ou não? Olha o versículo seguinte, o 11. Mas, o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Tem pessoas que elas têm mais confiança no senso, nos sentimentos delas, têm mais confiança no cidadão que está lá na internet porque ele tem milhares de seguidores. Então ela confia mais nele, confia mais nos sentimentos dela, confia mais num falso profeta do que na orientação que está sendo dada por alguém que Deus está dirigindo. Eles confiaram mais no dono do navio e no capitão do que em Paulo. Afinal de contas, quem era Paulo? Apesar de ser amado, ele gostava de Paulo. Se você ler um pouco antes, você vai ver que ele gostava de Paulo. Tinha respeito por Paulo. Então, você vai ver, inclusive, mais para frente, que ele queria salvar a vida de Paulo. Quer dizer, então, não é que ele desprezava a Paulo, mas ele confiava mais. Às vezes não é que a pessoa não despreza o pastor. Não. Mas ela confia mais naquele que tem milhões de seguidores lá. E é um falso profeta. Confia mais nos sentidos dela. Confia mais nos sentimentos dela. Confia mais numa irmãzinha, num irmãozinho, do que naquela palavra que está sendo entregue. Só que aquela palavra que está sendo entregue, ela vem de Deus. Você vê que Paulo fala aqui, eu quero que você volte ao versículo 10. Olha o que Paulo fala aqui. Homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá, ele está afirmando, haverá grandes prejuízos, não somente com o navio, com a carga,
mas também haverá perda de vidas. Paulo tinha comunhão com Deus. Deus estava falando, dá um toque para eles. Dá um alerta para eles. Avise-os que é melhor esperar. É melhor ficar aí. Porque a viagem, se prosseguir, o pessoal vai morrer no meio do caminho. Vão perder tudo e vão morrer. Vamos pular lá para o versículo 21. Eles não deram atenção. Ó o versículo 21. Viram que o porto, só para você não ficar mais inteirado no assunto, viram que o porto ali não era bom para passar o inverno. Irmão, só que o inverno é uma estação. Tem gente que ela está passando por uma estação, por um período. Inverno é um período de dificuldade, né, irmão? É muito frio, não é? É inverno. Se não tiver a coberta suficiente, você sofre, não é? Eu estava falando com a minha esposa, sem ser essa noite agora a outra, falei para ela, você colocou muita coberta, estava 29 graus à noite. Ontem eu reclamei com ela, falei, você colocou pouca coberta. Ela falou, eu falei, mas hoje está 17 graus. Se pouca coberta, vamos dormir mal. Vamos acordar, ainda eu olho, falei, vai estar 16 graus tal hora, vai estar 15 graus tal hora, aí depois que vai subir para 17 graus de novo e tal, eu falei, então é pouca, vamos passar a dificuldade. Por quê? Porque é um período, né? No nosso caso, cada estação dura 4 meses, inverno tem 4 meses, outono 4 meses, verão 4 meses, primavera 4 meses, cada estação tem 4 meses. Mas elas passam. Aí a pessoa está passando por um momento difícil, em vez de ficar quietinha ali, na orientação de Deus, ela quer sair para alto mar. Eles viram que o porto não era bom para o inverno, decidiram navegar. E enfrentaram uma tempestade de um jeito que desistiram de viver. Olha que coisa séria. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Irmão, se ficar muito tempo sem comer, vai acontecer o que com você? Você vai começar a ficar fraco. E há uma probabilidade de você morrer de inanição. É coisa séria, gente. Tem gente morrendo espiritualmente porque não se alimenta. Não lê a Bíblia, não ora, não tem comunhão com Deus, aparece na igreja uma vez por semana. Ela está morta. Algumas já morreram, algumas estão morrendo de inanição, porque não se alimentam espiritualmente. Não se alimentam como tem que se alimentar. É coisa séria, gente. Não brinca de Jesus, não. Não brinca com a tua vida. Não brinca. Leva a Deus com compromisso, com responsabilidade. Tem pessoas que hoje dependem da tua luz para enxergar. Amanhã elas terão luz própria. O objetivo é esse, que amanhã cada um tenha a sua própria luz, mas algumas ainda não têm luz própria. Estão enxergando com a luz de outros. É coisa séria. Talvez teu marido está enxergando ainda com a tua luz. Talvez a tua mulher está enxergando com a tua luz. Talvez, na verdade, você só enxerga com a luz do teu pai. É teu pai que está jejuando, orando, clamando, lutando, buscando, se entregando. Porque você está tendo sucesso material, talvez sucesso financeiro, está achando que está tudo certo entre você e Deus. Mas esse termômetro é equivocado. Esse termômetro é equivocado. Está compreendendo, não? Sim ou não? Irmão, leva Deus a sério. Olha só. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou em pé no meio deles e disse, homens, vocês deveriam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teriam tido toda esta perda e este prejuízo. Não ouve o que o pastor fala. E às vezes fica até chateado com o pastor, fica bravo com o pastor. Ou você acha que eu sou alguma criança? A Bíblia diz que o anjo da igreja vê o quê? Ou você acha que eu sou alguma criança? Às vezes eu vejo que tem pessoas que se chateiam com uma mensagem que eu estou dando, com uma palavra que eu falo, com um comportamento que eu tenho. Eu sei. Só que você não tem que fazer conforme você quer. Você tem que fazer conforme Deus está orientando. É isso e pronto. Ele estava falando, vocês deveriam ter feito o que eu falei. Aí, em outras palavras, mas quem é você? Um prisioneiro para falar alguma coisa para a gente? Quem é você? É um enviado de Deus, irmão. Era com ele que Deus falava. Era com ele que Deus... Era ele que tinha comunhão com Deus.
a mais, além do que aqueles que ali estavam. Não é que aqueles que ali estavam não tinham valor, não tinham importância, claro que tinham. Mas só que era com ele que Deus falava. Está compreendendo, sim ou não? 22. Mas agora, peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente. Mas ele não falou que ia morrer todo mundo? Sim ou não? Ele não falou que ia morrer todo mundo? Ele não falou que ia perder o navio e as pessoas iam morrer? Sim ou não? Agora ele está mudando de palavra? Mudou a palavra dele? Mudou? Não, você vai entender que não mudou. A palavra dele não mudou. Porque o que ele tinha falado é o que Deus falou que iria acontecer. A palavra dele não mudou. O que mudou, pastor? O que mudou foi que Deus mudou de decisão. Por que Deus mudou de decisão? Segue. Digo isso porque na noite passada, um anjo do Deus, a quem pertenço, ele não só pertencia. Talvez você é uma pessoa que pertence a Deus, isso não se discute. Agora, vai a minha pergunta. Você serve a Ele? Porque pertencer a Ele é uma coisa, servir a Ele é outra, completamente diferente. Você serve a Ele, porque Paulo pertencia a Ele, só que Paulo também servia a Ele. Você serve a Deus? Ou você só pertence a Ele? Ou você só quer se servir dEle? Você quer que Ele resolva o teu problema financeiro? Você quer que Ele resolva o teu problema familiar? Você quer que Ele resolva o teu problema conjugal? Você quer que Ele resolva os teus desejos, os teus sonhos, os teus planos? Paulo servia a Ele. Se você não é uma pessoa que renuncia para fazer o que Deus quer, renuncia os seus sentimentos, as tuas vontades, renuncia o teu conforto ou qualquer outra coisa para fazer o que Deus quer, você pode até pertencer a Ele, mas você não é servo dEle. Você não serve. E o grande objetivo aqui é pertencer a Deus e servir a Ele. Servir a Ele significa viver os propósitos dEle. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Digo isso. O que ele disse? Que agora ninguém ia morrer, que só o navio ia se perder. Ele digo isso porque na noite passada, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim. Que hora que o anjo apareceu? É na hora da comunhão, irmão. Buscar-me-eis e me achareis. Ele disse que se eu buscar, ele vai me mostrar coisas que eu não conheço, ocultas. Significa que na minha comunhão, ele vai me abrir os olhos para perceber o que está acontecendo, para perceber o que eu preciso fazer, o que eu não tenho que fazer. Quantas vezes, irmão, eu estou orando, me surgiu de repente uma tristeza, do nada. Eu já falei para você que a febre não é uma doença, é um sinal que tem algo errado no organismo. E a tristeza que vem de Deus, não é a tristeza que o mundo traz. A tristeza que vem de Deus é um sinal que tem algo errado. Ou eu cometi pecado, ou eu estou em perigo, ou alguém da minha família está em perigo. Você está entendendo? Ou Deus quer me falar alguma coisa, em outras palavras, Ele está me chamando para a comunhão. Olha lá, buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Volta lá. Então, o que acontece? Quantas vezes eu orando, Deus me mostrou, é isso que está acontecendo. É aquilo que está acontecendo. Aqui, já no Tatuapé, eu lembro que era uma quinta-feira, eu passei o dia com um amigo e vim mais cedo para casa e cheguei todo feliz, alegre, porque tinha sido um dia maravilhoso. De repente, do nada, dá tristeza, ó. Falei, meu Deus, não tem motivo para estar triste. Porque às vezes a pessoa tem um motivo. Eu não tenho motivo para estar triste. Em outras palavras, está tudo correndo. Mas o que eu fiz? Foi orar. E estou orando. De repente o Espírito Santo vem e fala, espírito tal. Falei, está amarrado. Fui lá, quebrei a força do diabo, anulei a obra do inferno, expulsei o demônio. No outro dia eu fui saber o que era que aquele espírito estava fazendo. Mas só que não deu certo. Mas por quê? Porque eu orei.
Então Deus já tinha avisado, olha, vocês vão entrar numa viagem, vai ter uma tempestade grande, e nessa tempestade o diabo vai matar todos vocês, porque essa é uma obra dele. Então já tinha avisado, fica aqui, não vai, avisa eles. Mas eles não quiseram ouvir, não quiseram dar atenção. Digo isso porque, na noite passada, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim, segue, e disse, Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, Ele é bom, irmãos. Tem muitas coisas muitas desgraças, muitas destruições, muitas dores, que não nos alcançaram por causa da bondade de Deus. Ele é bom. Nós desprezamos a orientação, nós desprezamos a vontade dele, nós desprezamos a palavra dele. Encaramos um caminho que não deveríamos encarar, andamos por onde não deveríamos andar, teríamos uma consequência terrível, mas na bondade dele, ele nos poupa. Mas na bondade dele, ele nos poupa. Mas por quê? Essa bondade se manifesta, presta atenção. E disse, Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. Deus tem um plano contigo, tem uma obra com você, fica tranquilo, você não vai morrer. Deus precisa que você vá a tal lugar, Ele está te protegendo, Ele vai te proteger. Porque a tempestade era terrível. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando. Então por que Deus deu? Porque Ele pediu. Porque Ele pediu. Porque Ele intercedeu. Você está pedindo pela tua casa? Você está pedindo pelo teu casamento? Você está pedindo pela tua família? Você está pedindo? Porque aquele que pede, recebe. Você está pedindo por você? Deus, eu tenho tido uns sentimentos, uns desejos, umas vontades. Deus, me liberta, me livra. Eu te peço em nome de Jesus. Você tem feito isso? Você tem sido aquela pessoa que não tem orado como deve? É um dever orar. Lembra? Começamos por aí. É um dever orar. Mas é um dever também não desar? Ou você tem sido aquela pessoa porque a coisa está difícil? Porque o inverno está intenso. Você está abatido. Você está desanimado. Não. Tem que interceder. Paulo, eu estou vendo Paulo orar, Senhor, eles não me ouviram. Eu falei com eles. A tempestade está grande, o navio está a ponto de se destruir. Vai morrer todo mundo afogado. Eu estou aqui no meio, eu vou morrer afogado também. Mas Deus, se o Senhor puder, se manifeste, nos livre dessa situação. Fomos nós quem causamos essa situação, nós não te ouvimos, nós não demos atenção ao Senhor, mas o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é o Deus que me apareceu e que me livrou da morte. Eu estava lá perseguindo a tua igreja, o Senhor me apareceu, o Senhor me abriu os olhos, o Senhor me levantou, o Senhor me salvou, o Senhor impediu que eu fosse destruído eternamente, o Senhor me trouxe para fazer uma obra para o Senhor, não me deixa morrer aqui, me livra. Aí o anjo já aparece para ele e fala, calma, Paulo, calma. Você não vai morrer. Deus tem um plano com você. A dificuldade pode estar grande, está mesmo, mas você não vai morrer. Importa que você vá a Roma, Paulo. Importa. Fica tranquilo. E mais, tem uma notícia boa para você, para te alegrar, Paulo. O que é? As pessoas que aqui estão com você, elas não vão morrer também. Deus, na bondade dele, porque ele é bom, você sabe, né, Paulo? Sim, eu sei. Na bondade dele, Ele poupou a vida de cada um deles por tua causa. Você tem que interceder. Teu marido não vai ao inferno. Teu filho não vai ao inferno. Tua mãe não vai ao inferno. A destruição não vai alcançar a tua casa. Mas você tem que interceder. Você tem que se colocar diante de Deus em oração, sem desanimar. Amém? Você está compreendendo? Sim ou não? Para encerrar, 25. E por isso, homens, tenham... Essa parte de Paulo aqui você tem que ter também. Qual, pastor? Eu confio em Deus.
Irmão, você tem que confiar em Deus. Mas, pastor, não interessa o que você está vendo. Não interessa o tamanho da tempestade. Não interessa a intensidade dela. Não interessa. Você tem que confiar naquilo que Deus te falou. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Confie em Deus. Ele vai fazer para você o que Ele disse. Confia em Deus. Amém? Que Ele possa falar mais no seu coração. Você que está em casa, confie em Deus. Amém, Jesus? Forte abraço. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.